Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 19 da obra O Livro dos Médiuns. Isso, aula de número 19. E estamos aqui já indo direto ao ponto. Estamos no capítulo 4 da primeira parte, num capítulo que se intitula Sistemas, onde Kardec, ele cria grupos e nomeia de sistemas os modos com que as pessoas da época viam os fenômenos espíritas, e focado mais especificamente naqueles que negam os fenômenos, ou aqueles que tecem uma ideia diferente, que tecem uma interpretação diferente do fenômeno. E aí ele reúne naquilo que ele chamou de sistemas, né? Fazendo um breve resumo, nós já vimos o sistema da negação, sistema do charlatanismo, sistema da loucura, sistema da alucinação, sistema do músculo estalante, sistema das causas físicas, sistema do reflexo, sistema da alma coletiva, que foi o último sistema que nós vimos, e hoje nós veremos no item 45 do capítulo 4, primeira parte, né? Livro dos Médiuns, obviamente. Veremos então o sistema sonambúlico, o que Kardec categoriza como o sistema sonambúlico. Este sistema fez mais partidários e conta mesmo ainda com alguns. Como o precedente admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou espírito do médium, mas para explicar sua aptidão para tratar de assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático, que exalta e desenvolve sua inteligência. Então, aqui, em princípios gerais, esse sistema acredita ou tenta explicar o fenômeno mediúnico através de um estado sonambúlico, ou seja, um estado no qual o espírito entra num nível de emancipação, entra num estado de emancipação da alma. Essa é que é a verdade. Para mais detalhes, seria interessante você que está me ouvindo e me vendo, está acompanhando essas aulas, se você tem dúvida ainda do que quer dizer o estado, ou na verdade os estados de emancipação da alma, né? Pode ser sonambulismo, o sono, dupla vista, desdobramento, enfim, são esses estados básicos de emancipação da alma. Há um capítulo inteiro dedicado a isso no Livro dos Espíritos. Eu convido, então, como sugestão, você dá uma lida lá no Livro dos Espíritos. É bem fácil, é só você ir lá no índice e vai ver lá que tem um capítulo já bem no início, que se intitula Estados de Emancipação da Alma. Aí tem lá o êxtase, o sonambulismo, a dupla vista, sono e sonhos e por aí vai. Vale a pena a leitura. Continuando, né? Então esse seria a explicação para alguns, né, lá na época, talvez até hoje existam pessoas que assim pensem também, e que essas propriedades, essas faculdades, ou esse grau de conhecimento e cognição que o médium atinge na hora da comunicação seria uma espécie de êxtase, seria uma espécie de emancipação da alma, mas ainda ele não admite a comunicação de uma inteligência
segunda ou terceira. Ele admite que é a comunicação do próprio médium, é o próprio médium, é o que nós veremos posteriormente como animismo. Bom, não se pode negar, em certos casos, a influência dessa causa, mas basta ter visto operar a maioria dos médiuns para se convencer de que ela não pode resolver todos os fatos e que forma a exceção e não a regra. Na verdade, existe até uma modalidade de mediunidade que é a mediunidade sonambúlica. Veremos isso mais lá para frente. Bom, poder-se-ia crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático, aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina sem ter a menor consciência daquilo que obtém, sem a menor emoção, sem se ocupar do que faz, olhando para outra parte, rindo e fazendo diferentes coisas? Então, Kardec aqui chama a atenção para o fato de que no fenômeno mediúnico autêntico, obviamente, percebe-se que o médium ele entra num estado tal que é impossível você descrer, duvidar, porque é patente as coisas que o médium consegue realizar, as coisas que o médium consegue, como na escrita automática, né? O médium escrevendo, às vezes falando outras coisas ao mesmo tempo, às vezes como isso seria possível, sem falar, às vezes, em outro idioma, desconhecido pelo próprio médium, de temas que nada tem a ver com o cabedal intelectual que o próprio médium possui, e por aí vai. Espero que esteja sendo bem compreensível isso. Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever aquele que não sabe escrever. E ainda mais quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Interessante, né? Interessante. Aqui Kardec lembra para fatos reais de médiuns analfabetos mesmo, que começaram a escrever, às vezes, poesias lindas. Uma superexcitação sonambúlica seria capaz disso? Bom, veremos na continuação desta obra, né? Kardec continua aqui, a parte que é preciso conceder à influência das ideias do médium, que aqui já é ele falando do animismo. Mas os fatos nos quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvida a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do Espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. E aqui é interessante, porque Kardec chama a atenção na precipitação, né? Você querer tirar conclusões a priori, poucamente embasado, poucamente observado. Interessante que acontece muito hoje em dia, né? Em alguns fenômenos, né? Que a pessoa às vezes ouve ou vê uma notícia e sem nenhum dado, sem nenhuma informação, já precipita-se dizendo o que é ou o que não é, o que seja e o que não seja. Kardec lembra aqui, e com muita lucidez, né? É espantosa a lucidez, a coerência, o bom senso, né? Não é à toa que Kardec foi considerado a encarnação do bom senso. Você ter calma, apurar os fatos, não se ater somente em uma ou duas experimentações, em um ou dois fenômenos, né? Encarar o fenômeno com seriedade, explorando-o, observando-o à exaustão, para somente ter uma ideia mais próximo de uma realidade consciente, lúcida e coerente. Esse é o Allan Kardec, esse é o conselho dele. Precisamos segui-lo, tá? Bom,
Indo agora para o item 46, né? Então nós acabamos de ver aqui o sistema sonambúlico, e aí vem agora o sistema pessimista. O que seria então esse sistema pessimista? Diabólico ou demoníaco? Aqui entramos em outra ordem de ideias. Estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza dessa inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhes, mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Aqui é interessante, aqui ficou claro, né? Aqui acredita-se que há sim uma inteligência comunicando-se com o médium, mas aí é o diabo, é o demônio. É interessante que esse sistema ele voga até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, eles dizem que as comunicações que nós obtemos é obra do diabo. Eles dizem que sim, são comunicações autênticas, mas não são das pessoas que dizem ser. Todas as comunicações são obras do demônio. É o que os nossos irmãos evangélicos dizem a esse respeito. Então é interessante, né, notar que certos sistemas perduram até os dias de hoje. Muito interessante. Bom, continuando, né? Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, interessante, aqui, claro que ele está falando na Europa, né? Mas aqui no Brasil não é pouco não, até os dias de hoje se encontra muito esse eco, sobretudo nos nossos irmãos evangélicos, né? Então, embora esse sistema encontre pouco eco, hoje não deixou de gozar por momentos de algum crédito, pelo caráter daqueles que procuram fazê-lo prevalecer. Faremos nota, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo. Bem ao contrário, que os seres que se comunicam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. De fato, né? Admitir a existência de anjos e demônios é pelo menos admitir a existência de espíritos, quer sejam maléficos ou bondosos, né? De fato. E Kardec continua. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e pode-se dizer toda a sua verossimilhança, porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Aqui interessante, Kardec nos lembra que, bom, aqui entendamos, estamos no início de uma nova doutrina. Vamos nos reportar para a Europa, mais precisamente a França, em meados do século XIX. Estamos ali por volta de 1862, 1864, 1865. Essa é a ideia da época. Kardec aventa que havia se explicado que os espíritos nada mais são do que as almas das pessoas que já viveram na Terra. A questão é que nem todo mundo acreditava nisso na época, assim como nem todo mundo acredita hoje em dia nisso. Claro, acho que é a maioria de consenso de que as almas, sim, somos nós. Quando nós morrermos, viramos almas. Mas aí, pelo menos a crença católica e a crença protestante não crê nessa comunicabilidade. Para os católicos, aliás, só os seres, as almas ditas santas podem comunicar-se, né? Nossa Senhora, São Francisco de Assis e por aí vai. Os outros não.
Já os nossos irmãos evangélicos, como citamos anteriormente, esses não acreditam mesmo na comunicação. Acreditam que essas comunicações são coisas do demônio. Então aqui tem uma coisa interessante, mas já em face dessa nova ciência, em face dessa nova filosofia, constatado foi de que os espíritos nada mais são do que os seres que já habitaram na Terra, homens, mulheres, crianças, velhos, enfim, o que denota que não há essa história de demônio, nem essa, enfim, a questão do anjo talvez caiba uma conotação tanto quanto diferenciada, até a do demônio também, mas aí eu gostaria de me reportar ao livro dos Espíritos, né? E sobretudo ao livro O Céu e o Inferno, né? Obra anterior que nós abordamos, que fala da realidade de anjos e demônios, né? Que anjos nada mais são do que espíritos já depurados, já adquiridos o patamar da evolução espiritual, né, de maneira puramente didática de se observar, e demônios caracterizados como aqueloutros que ainda estão presos a sentimentos de ódio, de revolta, de desprezo para com a vida, de desprezo para com as pessoas e que incentivam o mal. E nada mais justo, eram maus, faziam mal quando vivos, depois de mortos continuam também na mesma ideologia, no mesmo afã de provocarem, incentivarem, fomentarem e provocarem o mal. São os anjos e demônios na visão espírita, visão bem lúcida. E Kardec, com tamanha lucidez também, lembrando que, na verdade, a essência do que ele diz é: quando nós morremos, continuamos o que somos. Se você é mau, se você é violento, se você é rancoroso, se você é melindroso, se você é suscetível demais, ao morrer você é um espírito imortal, continua com tais características. Bem como você que é gentil, cordato, dócil, amigável, otimista, bondoso, você continua com essas características também, depois de morrer, né, depois do desencarne. Muito interessante, é muito interessante lembrar que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens e mulheres que já viveram sobre a Terra. Eu, você que está me ouvindo por esse meio, é espírito, só que encarnado. Um dia vamos morrer e nos tornaremos espíritos desencarnados. É muito importante nunca perder de vista isso. E Kardec conclui, né? Kardec conclui da seguinte forma: será bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois de sua morte, provas de sua afeição, de sua identidade, seja um agente de Satanás. Já imaginou uma mãe que perdeu um filho num acidente terrível de carro, de moto, caiu da escada e quebrou o pescoço, seja lá como ele morreu, e vem para a mãe consolá-la, né, aparecer a mãe através de uma carta psicografada, ou através de uma psicofonia, ou através mesmo de uma aparição direta, dizer: mãezinha, eu estou vivo, mãezinha, eu existo, mãezinha, eu continuo. E dizer para essa mãe que era o demônio, era uma faceta do demônio. Qual a sua opinião a respeito disso? Bom, é verdade que entre os espíritos há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a quem chamam demônios, como nós já falamos anteriormente. Por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus, aos quais a morte não torna imediatamente melhores, como nós acabamos de comentar: mal em vida, mal depois da morte. Bom em vida, bom depois da morte. Acabamos de comentar, né? A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. E aqui está lançada, né? A questão é saber se estes, né, os maus, são os únicos que podem se comunicar. São? E para isso, Kardec lança uma série de questões interessantíssimas.
Na próxima aula veremos isso. Vamos encerrar por aqui, porque são interessantíssimas, e começaremos esse subtema dentro do tema sistemas na próxima aula. Incrível, não perca a próxima aula. Bom, foi essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, que bom, continue participando dos nossos encontros, digamos assim, dos nossos debates. Indique para um amigo, para uma amiga, para o grupo espírita que você faz parte, esses estudos que são simples, sim, são bem humildes, mas são feitos de coração para você. Deixe seu comentário, crítica, fique à vontade. Bom, beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, hoje e sempre. Tchau, até o nosso próximo encontro.